Olá! A partir de novembro, os brasileiros vão começar a sentir os efeitos das novas regras trabalhistas, que vão passar a viger tanto para os novos como para os contratos já em vigor. O texto aprovado alterou mais de 100 artigos da CLT. Entre as mudanças estão a possibilidade de divisão das férias, do trabalho intermitente, da prevalência do negociado sobre o legislado e o fim do imposto sindical. Sobre o assunto, vamos conversar com o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, que já se posicionou sobre a inconstitucionalidade dessa nova legislação. Muito obrigada por ter aceitado esse nosso novo convite para tratar novamente sobre esse assunto, né? As regras do direito do trabalho. Então, Ronaldo, diante dessa amplitude da reforma da CLT, qual é o saldo para o trabalhador? Queria primeiro agradecer a oportunidade. Infelizmente, o saldo é bastante negativo. As reformas foram muito profundas, criando formas absolutamente anômalas de contratação, fórmulas de contratação que nada mais fazem do que legalizar o que era feito sob a forma de fraude. São vários os exemplos de situações que ocorriam, que as empresas burlavam a lei. E, pela reforma trabalhista já sancionada, todas essas burlas hoje se tornam legais. Então, por exemplo, com relação à pejotização. A pejotização, ela vista como um empregado ter que criar uma empresa para prestar o serviço apenas àquele empregador, isso era uma burla ao contrato de trabalho. Isso era feito como uma forma de sonegação fiscal, sonegação previdenciária e sonegação dos próprios direitos trabalhistas. Porque um empresário, quando ele presta serviço para uma empresa, ele não faz jus a qualquer direito trabalhista. Na reforma, está prevista a liberalização da prestação de serviço por microempresa. Ou seja, qualquer pessoa pode ser PJ e pode prestar um serviço. Qualquer pessoa, desde um grande executivo de uma empresa até uma empregada doméstica, um trabalhador rural, podem ser contratados como PJ, como empresas. Uma empregada doméstica, a partir do momento que ela pode ser contratada como empresa, com a prestação de serviço com exclusividade, ela perde direito ao FGTS, salário mínimo, férias, 13º, todo e qualquer direito trabalhista. Ela pode ser, por exemplo, remunerada por um prato de comida, porque ela vai ser uma empresária, segundo aos olhos da lei. E o MPT tem como questionar isso na justiça, essa forma de pejotização, ou não? Com essas novas regras não há essa possibilidade? O que nós vamos buscar é, em havendo sido constatada a fraude, ou seja, que essa pessoa jurídica nada mais é do que um empregado ou empregada de forma disfarçada, que o objetivo ali é exclusivamente a burla à CLT, o Ministério Público do Trabalho vai sim atuar para demonstrar que a empresa estaria, na hipótese, usando a lei para burlar a própria lei, para burlar princípios como a dignidade do trabalhador, a dignidade do trabalho, o princípio que está dentro da Constituição, que é o princípio da prevalência do contrato de trabalho, de condições mínimas de trabalho asseguradas, o que nós chamamos no direito do trabalho de garantir o mínimo razoável, o patamar civilizatório mínimo. Isso aqui é o mínimo que um trabalhador deve ganhar para que ele esteja inserido dentro de um índice de civilidade, vamos chamar assim, um nível, de civilidade. Uhum. E o Ministério Público do Trabalho tem várias formas de atuar para que isso que isso prevaleça. Como, por exemplo, as ações civis públicas, onde nós podemos, nas ações civis públicas, inclusive,
arguir a inconstitucionalidade, né, que de forma difusa, que quem vai apreciar essa inconstitucionalidade, em primeiro lugar, o juiz da Vara do Trabalho, depois o Tribunal Regional do Trabalho, depois o Tribunal Superior do Trabalho, né? O MPT está pensando em aumentar essa fiscalização a partir de novembro, quando começar a vigiar as novas regras? Com certeza o Ministério Público do Trabalho está estudando a reforma trabalhista. Nós já temos 3 grupos de trabalho que estão estudando não só o texto, mas também as reações ao texto. Ou seja, como o Ministério Público do Trabalho atuará a partir de agora para que os trabalhadores e para principalmente que a ordem jurídica trabalhista seja respeitada. Que os trabalhadores de uma determinada empresa, que independentemente da nova forma de contratação a que estiverem submetidos, tenham condições de saúde, condições de dignidade no trabalho, né, remuneração, jornada adequada, etc. As novas regras da CLT vai valer tanto para os novos contratos quanto os contratos já vigentes. Como é que o trabalhador pode sofrer o impacto dessas novas regras? Os que principalmente já estão contratados, eles vão ter que fazer novos contratos? Como é que isso acontece? Não, na verdade, os contratos eles se mantêm, e o que vai ser alterado é a regra, a lei que rege esse contrato. Então, por exemplo, num contrato de trabalho padrão, por exemplo, havendo a necessidade de deslocamento do trabalhador para um local de difícil acesso, a legislação atual prevê o recebimento das chamadas horas in itinere, né, que são aquelas horas de deslocamento da empresa, da casa dela, do trabalhador, da casa dela para a empresa. E a empresa tem que arcar com esse custo. E é incorporado ao salário como hora extra. Na legislação que vai valer a partir de novembro, o trabalhador não fará mais jus a essa verba. Então, se não houver a garantia expressa no contrato, né, sem qualquer remissão à lei, o que nunca há, né, o trabalhador automaticamente deixará de fazer jus a esse período como hora extra. Então há um risco real dos trabalhadores com contratos assinados já com carteira assinada perderem direitos. Com certeza, esse risco eles fatalmente perderão. Outra situação também é a questão do negociado sobre o legislado. Que foi um ponto bastante polêmico dessa reforma. Muito polêmico por várias razões. Primeiro, pela absoluta inconstitucionalidade, visto que a nossa Constituição prevê, no caput do artigo 7º, lá está previsto que as condições ali previstas no artigo 7º são um mínimo. Podem vir outras melhores, né? E o reconhecimento das convenções coletivas está dentro do artigo 7º, dos acordos e convenções coletivas. Ou seja, somente as convenções e acordos coletivos podem vir para melhorar as condições do trabalhador, nunca para piorar. Também, além disso, tem a Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil ratificou, que também garante que as convenções e acordos coletivos só podem melhorar as condições de trabalho, nunca prejudicar as condições de trabalho. E como é que fica isso diante até mesmo dessas convenções, já que o Brasil assinou e ratificou essas convenções aqui? Não há uma contraposição, uma oposição a essas novas regras, essas convenções? Há, inclusive, a própria OIT já se pronunciou a respeito. Nós, Ministério do Trabalho, fizemos uma consulta à OIT no final de abril e a presidente do Comitê de Peritos, a doutora Conine Varga, já se posicionou no sentido de que isso violaria, sim, a Convenção 98 da OIT. O Brasil, com certeza, será denunciado. As centrais sindicais já afirmaram que denunciarão o Brasil perante a OIT. Além disso, tem a questão da constitucionalidade. Que você já informou que essas regras são inconstitucionais, São né? absolutamente inconstitucionais. Como anda esse processo de ação de inconstitucionalidade junto ao STF? Quem tem a atribuição
para ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade no Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República. Então, o trabalho que nós estamos fazendo é fazer um estudo, levar ao Procurador-Geral da República e solicitar a ele que naqueles pontos em que nós entendemos que há inconstitucionalidades, que ele interponha a ação respectiva, né, a ação direta. Mas isso, claro, vai depender do posicionamento do próprio Procurador-Geral da República. Eu queria voltar ao ponto do negociado sobre o legislado, né? Qual é o impacto, você já falou que pode ter avaria de direitos, né? Qual é o impacto das negociações entre um sindicato que hoje vai perder a questão do imposto sindical, que você precisaria ser mais forte justamente para negociar junto com os empresários numa condição equânime, né? Como é que fica isso? Usando uma metáfora, né, futebolística, vamos usar, né, seria mais ou menos como eu mudar a regra do jogo de futebol e falar, ó, os dois times agora vão jogar e eles vão disputar o jogo. Só que eu tiro o goleiro de um time. Né? Por quê? Porque só se mexeu no imposto sindical, que é fonte de custeio dos sindicatos. Com relação aos sindicatos patronais, o imposto sindical não representa nem 10% da fonte de custeio. A maior fonte de custeio é o Sistema S, representa mais de 60%. Então, os sindicatos patronais, para ele, nenhuma falta fará. Com relação aos sindicatos obreiros, fará sim muita falta. Então, eu enfraqueço os sindicatos dos trabalhadores e falo, agora vocês podem negociar absolutamente tudo com os empregadores e com os sindicatos patronais também. Então, há uma clara, uma franca perda de equivalência de armas, né? A famosa paridade de armas, porque um dos polos de negociação sai dessa reforma extremamente enfraquecido. Nesse caso, haveria necessidade de uma reforma sindical também, né? Que vários trabalhadores também questionam isso, né? Dessa necessidade de se mudar o modelo sindical brasileiro. Nós defendemos a necessidade de uma reforma sindical como um todo. Inclusive, deixamos claro nas audiências públicas que participamos, tanto no Senado quanto na Câmara, que nós também somos contra o imposto sindical. Mas nós entendemos que ele só poderia ser suprimido dentro de uma reforma sindical. O Brasil, por exemplo, está em processo de ratificação, ele ainda não ratificou a Convenção 87 da OIT, que nós defendemos como o modelo ideal, onde prevê, por exemplo, a pluralidade sindical. Ou seja, vários sindicatos podem representar a mesma categoria. Um jornalista, por exemplo, se ele entende que determinado sindicato não o representa adequadamente, ele sai desse sindicato e vai para o outro. Hoje a gente tem a unicidade sindical, né? Isso. Um único sindicato por categoria limitado ao município. Né? Exatamente. Hoje, o trabalhador ele não tem opção de mudar de sindicato. A única opção que ele tem é estar filiado ou não estar filiado àquele sindicato, que é o princípio da unicidade sindical. Então, nós precisamos mudar esse modelo. A negociação tem que ser por representação. Outro problema sério que a gente tem é que esses sindicatos, mesmo alguns com baixíssimo, quase nenhum índice de sindicalização, a gente tem sindicatos com apenas 3%, 2% de trabalhadores da categoria sindicalizados. Entretanto, eles representam toda a categoria. Então, 2% apenas dos trabalhadores terão voz e voto nas assembleias acerca de uma negociação que pode tirar um direito de todos os trabalhadores. Então, eu sou daquela categoria, mas eu não sou filiado ao sindicato. Eu não poderei me manifestar contrariamente à negociação de um direito que é meu. É algo absolutamente bizarro o que foi feito no Brasil, sob o ponto de vista da dignidade dos trabalhadores. Voltando à questão da reforma, o texto aprovado pelo Congresso alterou mais de 100 artigos da CLT. Dentre estes, há alguma vantagem para o trabalhador?
Difícil. Eu poderia colocar a questão da divisão das férias em 3 períodos, caso efetivamente seja respeitada a vontade do trabalhador. Eu confesso que, assim, de cabeça, eu não lembro outro dispositivo que venha representar uma vantagem. Por exemplo, tem a questão das mulheres, as grávidas e as lactantes, onde agora caberá à mulher comprovar que aquela atividade pode trazer um malefício para o feto ou para o seu filho. Uhum. É algo absolutamente louco, porque se aquela atividade ela é insalubre, ela vai se tornar, obviamente, muito mais insalubre para a mulher que está grávida e para a mulher que está amamentando. Por exemplo, uma médica radiologista, um técnico em radiologia. Essa mulher, se ela está grávida, ela tem que ser afastada desse trabalho. Ela vai trabalhar num outro setor, ou até se não tiver outro setor para trabalhar, fica de licença. E é bom que se diga que isso não é um direito da trabalhadora, nem da lactante, nem da gestante. É um direito da criança. É uma regra de proteção ao feto e a regra de proteção à criança. Não é a trabalhadora. Se está desprotegendo com essa reforma, às vezes, um nascituro, que pode vir a nascer com um problema, um defeito, um defeito físico, não sei, ou no caso da lactante, afetar o desenvolvimento daquela criança. Sequer foi pensado no futuro do país, no futuro das pessoas do país. Que vai cuidar. Porque as pessoas que estão nascendo hoje são as pessoas que vão, daqui a Tomar 40 conta do anos, país. 50 anos, cuidar do nosso país. Qual a sua avaliação sobre o trabalho intermitente? O trabalho intermitente ele é algo que existe em vários países do mundo. Entretanto, em todos esses países onde ele existe, o movimento ele é muito forte, o movimento legislativo, político é muito forte para ser proibido. Em vários países já o foi, como por exemplo Nova Zelândia, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Itália. A gente está na contramão dos... Exatamente. O modelo de modernização usado pelo legislador no Brasil foi o modelo de Bangladesh e não o modelo europeu. Na Inglaterra, agora que esse período de eleições, um dos temas mais discutidos foi o trabalho intermitente. E os dois candidatos mais fortes se comprometeram a acabar com a jornada intermitente. Proibir a jornada intermitente, porque na verdade ela aprisiona o trabalhador. Em que sentido você fala? O trabalhador, primeiro, ele não sabe se ele vai trabalhar. Ele não tem qualquer garantia do trabalho. Segundo, ele não sabe em qual período irá trabalhar, se de manhã, de tarde, de noite. Então ele não pode se programar, por exemplo, para fazer um curso superior. Ele não pode ter um outro emprego, porque ele pode ser chamado para trabalhar nos dois. E em terceiro, ele não sabe quantas horas ele vai trabalhar amanhã. A legislação beira o absurdo de possibilitar que o trabalhador não seja chamado no mês, ele só é chamado uma vez no final do mês, não pode comparecer, por exemplo, perdeu o ônibus ou se adoentou, qualquer coisa, e ainda vai ser multado. Por não ter comparecido. Por não ter comparecido. Então, na verdade, ele não vai trabalhar e ainda vai ficar devendo. Outro problema também seríssimo, que não se viu com relação à microempresa, com relação ao trabalho intermitente, a própria Previdência e a Receita Federal são os que vão perder mais. O microempresário, a contribuição previdenciária é 5%. Então se reduz de 20% para 5% num passe de mágica. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária ela já está sendo feita, porque está se inviabilizando a previdência social. É preciso de regras para regulamentar esse trabalho intermitente, né? Porque é preciso ter algum parâmetro, pelo menos, né? Que no mínimo
se limite àquelas empresas de natureza intermitente, como, por exemplo, um buffet. Um buffet, ele é uma empresa permanente, mas a natureza dele é intermitente. Ele trabalha num dia, no outro não, depois trabalha 2 dias, depois fica uma semana sem trabalhar. Aí seria até admissível a gente discutir sobre trabalho intermitente, uma forma de garantias para a empresa, para o trabalhador. Agora não, eu permiti em qualquer atividade. Permiti, por exemplo, num restaurante que funciona todos os dias, de 11 da manhã até meia-noite, por exemplo. O trabalhador ele vai trabalhar 2 horas, 3 horas no almoço, um garçom, por exemplo, depois vai ter que ficar à disposição da empresa sem trabalhar, até o horário do jantar, às 7 ele volta, fica até meia-noite, e esse período em que ele está na empresa, à disposição do empregador, ele não vai receber. A reforma prevê que esse período não é computado como tempo de trabalho. O governo já chamou o MPT ou o Congresso para poder discutir alguma proposta de regulamentação desse trabalho intermitente? Não, o governo não chamou o Ministério do Trabalho. O ministro do Trabalho apenas comunicou que irá encaminhar a proposta de medida provisória, mas não afirmou quando, né, nem o verdadeiro propósito seria para negociar apenas a emissão de uma nota técnica. Mas, de qualquer jeito, o Ministério Público do Trabalho, como qualquer órgão de Estado, tem que estar à disposição, né, para exercer o seu dever. No caso, analisar a tecnicidade da norma. Eu espero, sinceramente, que nós sejamos chamados, porque durante todo esse processo, primeiro, no projeto de lei, o Ministério Público do Trabalho não foi chamado para negociação, foi sequer convidado para o dia do lançamento. Na Câmara dos Deputados, todas as discussões, audiências públicas que lá ocorreram durante a tramitação foram apenas discutidas aquelas propostas do projeto de lei 6787, que foi do governo, que tinha apenas 7 artigos. Os outros 110 artigos que foram inseridos pela Câmara dos Deputados, não houve qualquer discussão na Câmara. É por isso que o MT alega a inconstitucionalidade. Exatamente, um déficit democrático, porque não houve o necessário debate. E ainda, no final, no Senado, ainda houve a sugestão de que o presidente da República vetasse alguns dispositivos e regulamentasse por medida provisória. Nós defendemos e fizemos o pedido no Senado que o Senado cumprisse o seu dever revisional ali, mas ele preferiu aprovar o projeto como estava, e apenas solicitar o veto e a regulamentação pelo presidente da República. Nós estamos falando de uma consolidação da lei do trabalho, que o teor dela é de natureza trabalhista. Você acha que essa reforma mudou a natureza da CLT? Não, mudar a natureza da CLT eu creio que não. Na verdade, essa reforma ela cria formas de trabalho que visam desvirtuar, retirar essa relação de trabalho do âmbito da CLT, como, por exemplo, no caso da pejotização. Iria mais para o âmbito civil do que o âmbito trabalhista. Exatamente. A proposta é que essa relação, que continua sendo a relação de trabalho, ela deixe de ser trabalhista e passe para o âmbito civil. Com isso, acabaram-se todos os direitos trabalhistas. Com relação aos demais dispositivos, criam-se, na verdade, formas anômalas, formas alternativas de contratação, onde só quem ganha é o empregador. Houve uma inversão da relação de forças entre empregador e empregado. A reforma ela parte do princípio que o forte na relação é o empregador. E o trabalhador, ele é, na verdade, o hipossuficiente. Então, houve uma inversão. Seria mais ou menos como o Código do Consumidor tratar o fornecedor como forte e o consumidor como fraco.
O senhor já falou que essa reforma ela beneficia os mal empregadores, né? Explica melhor essa sua afirmação. Tá? Porque, na verdade, os empregadores que têm uma consciência acerca da dignidade dos trabalhadores, da necessidade de se garantir condições dignas, respeitabilidade, né, uma remuneração justa, que existem vários empregadores, né? Eu arriscaria dizer que a maioria dos empregadores são empregadores que têm essa visão mais social das suas empresas, né? Para esses empregadores, essa alteração não beneficia, ao contrário, traz prejuízos. Por que que traz prejuízos? Porque os outros empregadores que não têm essa visão social, não têm essa preocupação com seus empregados, para eles, se estiver trabalhando o João, a Maria, o Pedro ou a Francisca, tanto faz. Essa empresa, ela vai ter um custo muito menor do que aquela empresa que respeita a dignidade do trabalhador, respeita toda a função social da empresa que está prevista na Constituição, garante salários justos, né, paga hora extra, etc. Essa empresa, o custo dela de produção vai ser maior. Então vai haver, na verdade, uma desigualdade no mercado, Competição, né? um verdadeiro dumping social, beneficiando os maus empregadores. É o caso, por exemplo, do trabalho escravo. Uma fazenda que produz carvão mineral utilizando-se do trabalho escravo, ela tem um preço final do produto infinitamente menor do que uma empresa que cumpre toda a legislação, que registra os trabalhadores em carteira, oferece condições dignas de trabalho. Quem que nós vamos beneficiar? Esse que explora a mão de obra escrava ou aquele que cumpre a legislação? Por isso que eu afirmo e repito que essa reforma ela só beneficia os maus empregadores. Ela acabará igualando todos por baixo, né? Porque aqueles bons empregadores eles perderão o mercado e não terão outra alternativa senão ajustarem as condições de trabalho àqueles maus empregadores. E um dos argumentos que os defensores e muitos empresários davam à reforma é justamente porque ela iria dinamizar a economia, trazer mais pessoas para o trabalho formal, criar mais oportunidades de emprego. Você acha que essa correlação vai realmente existir? Não, essa afirmação ela não se sustenta sobre qualquer estudo já feito. Muito ao contrário, os estudos mais recentes demonstram que a flexibilização do direito do trabalho, na verdade, ele prejudica a economia, porque ele retira dinheiro de circulação. A grande massa que movimenta a economia, que é a massa dos trabalhadores, ganhando menos, vai comprar menos. E a economia tende a se retrair. Recentemente, inclusive, uma entrevista dada pelo presidente do Banco Central Europeu, estamos falando de um banqueiro, não é de um sindicalista. O presidente do Banco Central Europeu, ele afirmou que um dos grandes problemas que dificultou a recuperação econômica da Espanha foi a flexibilização do trabalho naquele país. Aliás, flexibilização que foi copiada aqui no Brasil. O banqueiro afirmou: a flexibilização prejudicou o desenvolvimento econômico. A OIT ela fez um estudo com 62 países, onde ela mostra em todos os países onde houve a flexibilização dos direitos trabalhistas, não houve a criação de qualquer emprego. Houve apenas a troca de empregos protegidos por empregos desprotegidos. Transportando agora para o Brasil. Nos anos 90, final dos anos 90, ainda no governo do presidente Fernando Henrique, foi tentada uma flexibilização. Criou-se ali o contrato a tempo parcial, o contrato de trabalho temporário, o banco de horas.
naquele período, houve a criação de emprego? Não houve. A criação de emprego ela ocorreu no começo dos anos 2000, não em razão da legislação, mas em razão da recuperação econômica. O Brasil se desenvolveu economicamente e houve a recuperação de empregos, a criação de empregos, né? Chegamos quase a um nível de pleno emprego, com essa mesma CLT que agora que foi alterada. Então, com essa mesma CLT, os empregos foram criados. Por que agora os empregos que são problema para o país? Outro dado interessante, só para concluir o raciocínio, a própria CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, fez uma pesquisa com seus associados, ou seja, indústrias, acerca de quais os maiores empecilhos ao investimento no Brasil. E listaram 16 itens. O custo do trabalhador ficou em último lugar. Ou seja, de 16 problemas, o maior problema era os impostos, a quantidade de impostos. O segundo, quantidade de burocracias. Depois vinha dificuldade para se fechar uma empresa, dificuldades para se abrir uma empresa. Em último lugar, se eu não me engano, apenas 4% dos industriários responderam. Estava o custo da mão de obra. E se mexe apenas em quê? Na mão de obra. É algo que não dá para entender sob o ponto de vista econômico. E uma outra vertente também, os defensores, eles disseram que vai reduzir o número de processos na Justiça do Trabalho. Isso pode realmente acontecer, na visão do MPT? Num primeiro momento, a tendência é o contrário. Haver um aumento da demanda, na Justiça do Trabalho, movida também pelo próprio Ministério Público do Trabalho, porque vai haver necessidade de interpretação do Judiciário acerca de todas essas matérias, né, previstas na reforma trabalhista. Mas nós pensamos que sim, num segundo momento, a médio e longo prazo, vai haver sim a diminuição das demandas trabalhistas. Não porque há segurança trabalhista, mas sim porque a Justiça do Trabalho se tornará inviável para os trabalhadores. Recentemente, inclusive, na Inglaterra foi feita uma lei que obrigava os trabalhadores a pagarem as custas judiciais nos processos judiciais. Exatamente o que foi feito aqui. A Suprema Corte inglesa acabou de declarar a inconstitucionalidade dessa norma. Se a gente for, corre o risco também de a gente perder essa justiça especial da vara trabalhista aqui no país? Se houver uma diminuição da demanda que não justifique mais a existência da Justiça do Trabalho, pode ocorrer sim, e isso eu ouvi de empresários, inclusive alguns parlamentares, que o objetivo da reforma trabalhista não era a modernização da legislação, mas sim o fim da Justiça do Trabalho. Isso pode sim vir a acontecer. Esperamos que não, porque nós entendemos que o Brasil, até por termos nos libertado oficialmente, ao menos, da escravidão há muito pouco tempo ainda, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura, nós ainda temos uma natureza muito própria de um regime de escravidão. O trabalho no Brasil ele ainda é visto como uma coisa menor, uma coisa suja, como era na época da escravidão. As pessoas das famílias abonadas não podiam trabalhar, porque isso era coisa de escravo. E a gente costuma ver, agora a Mega Sena, eu nem sei se saiu, estava acumulado, e entrevistando as pessoas na fila, praticamente todas, perguntando o que você vai fazer se você ganhar? Deixar de trabalhar. Você não vê as pessoas falando, não, vou trabalhar num projeto que eu gosto, vou fazer isso, fazer aquilo, vou deixar de trabalhar. Uma das frases mais lindas que eu conheço é vista no Brasil de forma jocosa, que é o trabalho enobrece. O trabalho traz dignidade, o trabalho traz nobreza para a pessoa, traz civilidade para a pessoa. E no Brasil, infelizmente, essa frase é vista como algo, como uma piada.
Procurador, muito obrigada mais uma vez por ter aceito esse nosso convite para a gente discutir esse assunto que ainda precisa ser amadurecido, internalizado, para a gente não ter um efeito tão devastador acima dos direitos trabalhistas, né? Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. E o Espaço Debate fica por aqui. Não deixe de conferir as nossas outras entrevistas em nosso canal do YouTube. Até a próxima!